Qual é a nossa maior necessidade? O ser humano tem muitas necessidades. Provavelmente mais do que qualquer criatura. Nós somos, dentre a criação, os que maior necessidade temos. Eu digo dentro das criaturas porque os anjos não têm as necessidades que nós temos. Debaixo do céu, a maioria das criaturas, ou na verdade nenhuma outra criatura, a não ser o ser humano, tem tantas necessidades quanto nós temos. Animais conseguem viver em galhos de árvores, debaixo de pedras. Animais não precisam de uma casa. Animais não precisam de transporte. Animais se alimentam diariamente, mas nas palavras do próprio Jesus, eles não precisam de celeiro, não juntam. Eles não precisam se vestir, eles não tecem. Mas a palavra de Deus diz muito claramente que nós temos todas essas nossas necessidades e essas necessidades são reconhecidas pelo nosso Deus. Jesus disse que os lírios do campo não tecem, os pássaros não juntam em celeiros. Ele disse, mas o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Ou seja, nós precisamos disso. E o Pai Celeste sabe que nós precisamos. Por que Deus nos fez tão carentes? Porque até os animais conseguem sobreviver de uma maneira muito mais fácil do que a nossa. Porque a nossa natureza é diferente de todo mais. A nossa natureza é diferente da dos anjos, que são espíritos, unicamente espíritos. A nossa natureza é diferente dos animais, que são unicamente alma e corpo e não têm espírito. Quem somos nós, então, nesta criação? Nós somos a única criação no universo que mais se aproxima da natureza do próprio Deus. O que faz surgir um imenso contraste. Como pode justamente a criatura que mais se aproxima, mais se assemelha à natureza do próprio Deus, porque assim Ele fez, quando Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não falou isso sobre anjos, Ele não falou isso sobre os animais, Ele falou isso para criar o ser humano. Portanto, nós somos aqueles que somos uma espécie de miniatura de Deus, ou aquilo que mais se aproxima da natureza do próprio Deus. Então, como é possível que uma criatura feita para se tornar tão próxima da natureza do próprio Deus, ao mesmo tempo seja tão carente, ao mesmo tempo tenha tantas necessidades? Ao nos constituir Deus, corpo, alma e espírito, essa nossa natureza tríplice, Ele multiplicou por 3 as nossas necessidades. Nós temos necessidades da alma, nós temos necessidades do espírito e nós temos necessidades do nosso corpo. Portanto, sem dúvida alguma, o ser humano de longe se torna a criação entre todo o universo mais carente de todas, aquela que mais tem deficiência na sua própria suficiência. Ou seja, como nós somos apenas criaturas e não Deus, nós não temos a autossuficiência de Deus. Nós nos tornamos completamente necessitados. A filosofia, ela tem duas linguagens para lidar com este conflito dessa natureza divina e a natureza não divina. E na filosofia isso é chamado de ser contingente e de ser necessário. O ser contingente é aquele que não precisa viver. Ele pode viver, mas ele não precisa viver. Ele não precisa existir. Nós somos seres contingentes. Nós existimos, mas nós não precisamos necessariamente viver. Ou seja, sem eu, o mundo vai continuar existindo. Sem você, a vida vai continuar transcorrendo.
Nós passamos pelos nossos momentos de dores e de perdas, dos nossos velórios, dos nossos pesares, mas a verdade é que a vida continua. E o mundo tem descoberto, a história tem revelado que nem os mais poderosos se tornaram insubstituíveis. Os maiores homens que já pisaram nesta terra, eles não se tornaram insubstituíveis. A vida não parou por causa deles, porque todo ser humano é um ser contingente. Nós não somos seres necessários. Nos foi concedido existir, mas a vida pode existir sem nós. Deus não precisava de nós. Deus é o único ser necessário. Ele é o único ser necessário. E essa é uma definição da filosofia, não da teologia. Ele é o único ser necessário. Porque ele é o único ser que sem ele nada mais existiria. E por ser um ser necessário, significa que ele é autossuficiente. Ou seja, Deus não precisa de nada e de ninguém. É por isso que a Bíblia mostra um ponto na criação onde Deus cria tudo. Tudo, literalmente tudo, inclusive a casa dele. Inclusive o céu. O céu não é eterno, só Deus é eterno. Então, na verdade, o céu um dia foi criado por Deus. Os anjos não são eternos, por isso os anjos tiveram um começo, eles são criaturas. Foram criados muito antes do ser humano, não sabemos quando, mas Deus os criou. Eles são criaturas. Agora, Deus sempre existiu. Esse é aquele tipo de conceito que dá voltas na nossa cabeça e a gente tenta explicar e não consegue. Mas o fato é que Deus, ele não pode ter começo e ele não pode ter fim, porque ele é o único ser necessário na existência. Portanto, ele é o gerador de todas as coisas, ele é aquele que pode dar vida a todas as coisas. E isso não é assunto só de teólogo, como eu já disse, até mesmo a filosofia consegue chegar nesse consenso. Tanto é que Sócrates conseguiu chegar num consenso da existência de um único Deus, vivendo numa cultura politeísta ao extremo, onde havia deuses para todo tipo, todo gosto, e Sócrates, sem ter contato com a Bíblia, sem ter contato com os judeus, sem ter contato com os cristãos, porque eles só haveriam de existir mais de 300 anos depois, Sócrates começou a simplesmente pelo raciocínio a chegar à conclusão que não pode ser verdade que existam muitos deuses, que não pode ser verdade que exista, na verdade, mais do que um Deus. Usando raciocínio, Sócrates chegou nessa conclusão. E ele chegou a esse raciocínio imaginando o universo como uma enorme máquina, aonde cada coisa que existe é como se fosse uma engrenagem, que ela é movida, ela é movimentada por outra engrenagem. Por exemplo, você só existe por causa da engrenagem dos seus pais. Os seus pais foram que colocaram você nesta vida, os seus pais foram aqueles que colocaram você em movimento. Portanto, você só existe por causa dos seus pais. Os seus pais só existem por causa dos seus avós. Os seus avós só existem por causa dos seus bisavós. E vocês já entenderam a figura. Portanto, se você vai entendendo o universo todo como uma enorme rede de engrenagens, onde tudo é dependente, aonde tudo é movimentado por alguma coisa. Então Sócrates chegou à conclusão, então tem que ter havido uma primeira engrenagem, tem que ter havido um primeiro motor que pôs em movimento todo o restante. Mas se ele é o primeiro motor, se ele é a primeira engrenagem, significa então que não há outra engrenagem depois dele. Então significa que ele tem movimento em si próprio, existência em si próprio, ele a tudo põe em movimento, mas ele mesmo não é movido por nada. Sócrates chegou a essa conclusão usando só o raciocínio. Não precisou nem de fé, não precisou nem de Bíblia para chegar à conclusão que realmente Deus é o único ser autoexistente, é o único ser necessário. Para nós entendermos nesse nosso conjunto de necessidades que nós temos, a importância de Deus nesse cenário, é como imaginarmos um filho que ele é
tempo todo atendido nas suas necessidades. Ele precisa de roupa, o pai lhe supre roupas. Ele está com fome, o pai compra a comida para ele se alimentar. Ele precisa de um quarto, o pai lhe prepara um quarto. Ele precisa ir para a escola, o pai lhe prepara tudo para que ele possa ir para a escola. Ele está doente, o pai lhe leva ao médico. O médico receitou remédio, o pai compra o remédio. E o filho o tempo todo está cheio de necessidades. O filho está o tempo todo precisando de uma coisa, precisando de outra coisa, até o dia em que o pai morre. E quando o pai morre, finalmente é o dia em que ele vai começar a descobrir que a sua maior necessidade era o seu pai. Na verdade, era aquele que provia todas as coisas, que era de fato a sua única e real necessidade. Alguém revoltado pode dizer: o que Deus tem feito por mim? O que Deus já fez por mim para que eu adore, o que Deus já fez por mim para que eu o sirva, por que eu deveria continuar crendo em Deus, por que eu deveria, que diferença fez Deus na minha vida, o que foi que Deus fez por mim? Não muita coisa, Ele só fez o chão que você pisa e os pés teus que pisam o chão, Ele só fez o ar que você respira e os pulmões que respiram o ar, Ele fez todas as flores e os perfumes e fez o seu nariz que é capaz de cheirar os perfumes. Ele fez todas as coisas que as tuas mãos tocam e Ele fez as mãos que tocam todas as coisas. Ele fez o mundo e o universo em que você vive e fez você que vive no mundo e no universo que Ele fez. Fora isso, Deus não fez mais nada. Então, em outras palavras, você é dependente de Deus o tempo todo. Deus é a nossa maior necessidade. Ele é o nosso maior anseio. Ele tem que ser aquilo que nós temos de mais precioso, porque somente Deus é a nossa necessidade real. Todas as demais coisas, elas se tornam necessidades periféricas, secundárias, porque é de Deus que eu preciso, porque só Deus é a minha real necessidade. Alguém já disse que a sede é a maior prova da existência da água. Se eu quiser provar a água, eu não preciso nem encontrar água. Eu não preciso nem ser um químico e conseguir explicar, chegar à conclusão da formação das moléculas da água, H2O. Eu não preciso. Na verdade, o fato de que seres humanos, animais e plantas têm sede, ainda que as plantas, a sede seja de uma forma diferente, mas a sede é a própria prova da existência da água. Ou seja, não é possível que o meu corpo tivesse uma necessidade, um sentimento, uma sensação de secura, uma sensação que não é satisfeita por uma bela figura, uma sensação que não é satisfeita por uma bela comida, uma sensação que não é satisfeita por um conforto de uma casa ou de um sofá de alta qualidade. A sede só é satisfeita por uma única coisa: água. Ou seja, na necessidade, você encontra a própria prova da existência da água. A necessidade, a sede, torna-se, portanto, a maior prova de que água realmente existe. Ora, da mesma maneira, a fé é a maior prova da existência de Deus. Porque como nós vamos explicar esta sede da alma? Como é que nós vamos explicar a fé, que é essa necessidade do Espírito de clamar por um ser supremo, de clamar por alguém que ele nunca viu, por alguém que ele nunca ouviu, mas que instintivamente ele tem necessidade? Não se encontra em lugar nenhum povo, não se encontra nenhum vilarejo, não se encontra nenhuma tribo, e jamais se encontrou em toda a história humana qualquer povo que fosse ateu,
não existe. O ateísmo, ele só existe no individualismo. O ateu só existe na singularidade, nunca no plural, porque o plural indica sempre a necessidade de Deus. Todas as tribos, de todas as épocas, todos os povos, dos ricos aos pobres, dos mendigos aos reis, todos eles entenderam a necessidade de Deus. Deus, portanto, é a nossa maior necessidade, assim como o meu corpo tem necessidade de água, e isso é a maior prova da existência de Deus. A fé que o ser humano tem naturalmente no seu coração é a maior prova da existência do próprio Deus. Você deve estar se perguntando por que esse sticker Hello, I am. Você já deve ter visto isso muitas vezes. Quando nós vamos numa reunião onde existe um grupo grande de pessoas, no meio da multidão, normalmente então um sticker como esse é colocado no peito da pessoa como uma forma dela se identificar. A pessoa está ali te saudando, hello, e então está dizendo eu sou, I am, e ali o espaço em branco para você completar o que você é. Então você pode colocar I am Edilson, ou você pode colocar I am the pastor. Você pode colocar a sua identificação de nome, ou você pode colocar a sua identificação de função. Quando nós chegamos num ambiente onde envolve um grupo grande de pessoas, especialmente um grupo de pessoas que não está familiarizado com o ambiente, é necessário usar aquilo que no Brasil nós chamamos de crachá ou aquele badge de identificação, que a pessoa vai estar ali mostrando quem ela é. Ali vai estar mostrando que aquela pessoa é um diácono, que aquela pessoa ela é membro do staff, que aquela pessoa é um músico, enfim, para que essa identificação ajude na organização do ambiente, na organização da multidão, para que aqueles que estão presentes, quando precisarem ajuda, quando tiverem uma necessidade, eles não vão ficar perdidos, eles vão saber em quem recorrer, porque alguém está se identificando, alguém está se apresentando como alguém que pode trazer alguma solução para a sua necessidade. Em Êxodo capítulo 3, nós encontramos Deus colocando esse crachá, colocando esse adesivo no seu próprio peito e dizendo, hello, I am. Quando Moisés recebe a ordem de Deus, Deus se apresenta para ele e diz, vai lá no Egito, vai até onde o meu povo está escravizado, e ali você fale para eles que o Deus dos seus antepassados está agora finalmente trazendo a libertação que eles precisam. O Deus dos seus antepassados sabe exatamente a necessidade deste povo, ou seja, a necessidade que está no Egito mostrava a fonte que podia trazer a resposta àquela necessidade que estava no céu. A necessidade do Egito, em outras palavras, mostrava a realidade da existência de um Deus nos céus. E ele está dizendo, vai e mostra ao povo que está cansado da escravidão, que está cansado dos açoites, vai e fala para eles que o Deus dos seus antepassados veio para os libertar. Neste momento, Moisés diz, Senhor, no Egito há muitos deuses, em todos esses lugares, aqui mesmo em Midian, onde eu me encontro, existem muitos deuses. Então, quem eu vou dizer que me enviou? Quem é esse Deus dos seus antepassados? Em outras palavras, ele estava tão contaminado, tão acostumado com o politeísmo que imperava, que ele não podia pensar na possibilidade de que ele estava falando com o único Deus verdadeiro e o Deus, portanto, dos seus antepassados. Ele disse, que Deus é você? Qual Deus é você? Com uma mentalidade, na verdade, de que haviam outros. Mas a resposta de Deus é surpreendente e ela vai se tornar uma chave para a revelação de Deus ao seu povo. Deus simplesmente diga que eu sou
me enviou a vocês, porque eu sou o que sou. Eu sou o que sou. I am who I am. Portanto, é isso que você vai dizer. Você quer a minha identidade? Você quer o meu sticker de identificação? Então, coloque ali, hello, I am who I am. Este sou eu. E é esse que você deve dizer. É desse conjunto de palavras que no hebraico, esse termo, I am who I am, na verdade surge o nome de Deus. O nome que Deus estava pronunciando para Moisés era, na verdade, Yahweh. Yahweh é a expressão eu sou o que sou. E naquele momento Deus, então, estava, na verdade, dando o seu nome, mas o seu nome, na verdade, é simplesmente Deus dizendo eu sou. E nesse momento em que ele está dando o nome Yahweh, que é da onde depois, pelas muitas transliterações, vai chegar ao nome Jeová, ou Jeová, ou Jeová, é o nome que nós temos hoje, mas que ele basicamente significa simplesmente o verbo to be, o verbo ser. Mas é um verbo to be, um verbo ser numa situação que só é possível dentro da gramática hebraica. Não existe nenhuma outra língua, porque significa eu sou, o verbo ser, mas num estado de presença no dia de hoje, no ontem e no futuro ao mesmo tempo. Isso não acontece em nenhuma outra língua. O verbo to be, o verbo ser, em português, se eu sou hoje. Porque se eu for me referir ao estado de ser de ontem, então eu tenho que dizer eu era ou eu fui, já não é mais o mesmo verbo. Se eu for falar do estado de ser no futuro, eu terei que dizer eu serei. Mas a mesma coisa no espanhol, a mesma coisa no inglês, você não tem este verbo que funciona para todos os tempos ao mesmo tempo. Mas o verbo que Deus usou é um verbo onde ele diz, eu sou em todo o tempo. Eu sou o que sou em todo o tempo. Eu não mudo. Então Deus é ontem, Deus é hoje e Deus é amanhã. E é exatamente esta revelação de Deus, aonde ele anuncia o seu nome e, curiosamente, o seu nome é apenas eu sou, que nos começa a trazer uma revelação da intenção de Deus para conosco. O que realmente Deus quer para conosco? Por que Deus nos fez tão próximos a Ele como nenhuma outra criatura? A nenhuma outra criatura Ele disse, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, ou seja, era ali a Trindade falando. Deus não estava consultando anjos, quando Ele fala no plural e diz façamos. Ele está consultando a Trindade, portanto ele está dizendo, vamos nós, a Trindade, fazer o homem a nossa, ou seja, a semelhança da Trindade. Vamos fazê-lo parecido conosco, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus não disse vamos fazê-los a nossa semelhança, se referindo aos anjos, porque nós não somos semelhantes aos anjos, a não ser no fato de que nós somos também espírito, assim como os anjos são espíritos. Mas nós somos completamente diferentes, porque anjo não tem corpo e anjo não tem alma, e nós temos. Deus nos fez corpo, alma e espírito, porque Deus nos fez semelhantes a Ele, Deus nos fez parecidos com Ele. Então, por quê? Por que Deus nos fez a criatura que se aproxima mais do próprio Deus, e ao mesmo tempo nos fez a criatura com maiores necessidades no universo? Necessidades que anjos não têm, necessidades que o orangotango não tem. Necessidades que animais e plantas não têm, mas eu tenho. Os animais conseguem
encarar a chuva com naturalidade. Nós não, nós precisamos do guarda-chuva, nós precisamos do abrigo. Nós começa a chover, nós imediatamente corremos, porque nós, ainda que a chuva não vai necessariamente nos matar, mas nós não conseguimos encarar aquilo com a mesma naturalidade que os animais ou que as plantas encaram. Nós somos cheios de necessidades. E é exatamente na revelação de Deus, quando Ele diz para Moisés, eu sou o que sou, é que nós começamos a entender por que Deus nos fez com tantas necessidades, ao mesmo tempo tão próximos dEle. Quando Deus se revela a Moisés, dizendo, eu sou, é evidente que esta frase está faltando alguma coisa, assim como nós olhamos nessa figura, e está faltando alguma coisa. Por isso existe uma lacuna ali em branco para ser preenchida. Quando Deus disse, eu sou, é evidente que Moisés ficou esperando alguma coisa a mais. Quem é você, Deus? Eu sou. E Deus, that's it. Como assim, that's it? Eu sou o quê? Eu sou what? Eu sou. E Deus deixa a lacuna. Deus deixa a apresentação. Deus diz que ele garante que Ele é. E então Ele deixa em branco. Por que Ele deixa em branco? Porque ao longo da experiência humana, Deus vai começar a revelar o que Ele é. Eu sou, e então Ele vai completar em outros lugares, em outros momentos. Agora é bom lembrar que quando nós falamos do Deus do Velho Testamento, quando nós falamos do Deus que fala com Moisés, normalmente nós temos a tendência de achar que esse que está falando com Moisés é Deus o Pai. Eu não sei por que nós temos essa tendência, de que quando nós falamos de Deus, imediatamente a gente pensa no Pai. De alguma maneira nós pensamos em Jesus e o Espírito de Jesus como o Filho, e o Espírito Santo a gente nem sabe explicar. Ele é uma energia, uma força que está aí, tipo no fantasma, perambulando, flutuando. Mas a gente sempre pensa em Deus na figura do Pai. Mas a verdade é que Jeová é o nome da Trindade. Ali não é o nome do Pai, é o nome da Trindade, porque ele é a definição do próprio Deus. Porque a pergunta de Moisés foi, quem eu vou dizer, quem é esse Deus que está me enviando? Portanto, ele pediu a identidade de Deus. Ao pedir a identidade de Deus, a Trindade se apresentou. E a Trindade anunciou a Moisés dizendo, eu sou. Então, se Jeová é o nome da Trindade, isso significa que o Espírito Santo é Jeová, o Pai é Jeová e Jesus é Jeová. Então, significa que Jesus é eu sou, o Espírito Santo é eu sou e o Pai é eu sou. E significa que, então, de acordo com as nossas necessidades, e lembre-se, Ele nos fez com o maior número de necessidades que qualquer outra criatura tem. A cada uma das nossas necessidades vai ser completado o eu sou. Aquilo que você precisa, o eu sou vai completar exatamente na sua necessidade. Assim como a água é o complemento da sede, a existência natural que comprova a realidade de uma necessidade, da mesma maneira, a nossa necessidade, ela vai se juntar agora à identificação de Deus, que se identifica como simplesmente aquele que é. E exatamente nós vemos Jesus se declarando o eu sou no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando Jesus começa a dizer que ele é um com o Pai e que ele veio dos céus e foi o Pai que o enviou, e os discípulos, os judeus que estão ali, especialmente os fariseus, eles estão entendendo o que Jesus está dizendo, eles estão dizendo, Jesus está se comparando com Deus. Ele está se fazendo igual a Deus, com essa declaração, eu sou um com o Pai, eu desci dos céus, o Pai foi quem me enviou, ninguém conhece o Pai como eu conheço. Eles entenderam imediatamente, ele não está se comportando como um profeta, ele não está se comportando como um pregador, ele está se comportando como alguém que está identificando sua própria natureza com a natureza de Deus, ele está se fazendo Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, então,
Então, eles começam a pressionar Jesus, e eles dizem, Jesus começa a falar sobre Abraão, e ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles disseram: você está louco? Você não tem nem 35 anos de idade e você quer dizer que você conheceu Abraão? Abraão viveu há milhares de anos atrás. Você, um jovem, vai dizer que você conheceu Abraão? E Jesus responde dizendo assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou Jesus estava claramente afirmando que ele é eu sou, ou ele tinha que ir para a escola. Porque a frase está errada. Porque a frase teria que ser: antes que Abraão existisse, eu era. Essa é a frase correta. Antes que Abraão existisse, eu era. Ou eu já existia no passado. Essa é a maneira correta de escrever a frase. Mas Jesus fala a frase de maneira errada. Na verdade, para falar da maneira certa. Porque o que ele quis dizer foi exatamente isso. Eu conheço Abraão, porque antes de Abraão, eu sou. Porque eu sou Jeová. Eu sou o grande eu sou do Velho Testamento. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou aquele que não muda e que não tem sombra de variação. Eu sou aquele que é absolutamente o mesmo em todas as eras, que é e sempre será sem qualquer mudança. Eu sou aquele que existo no tempo e no espaço. Eu sou o Deus do Velho Testamento. Portanto, Jesus está se identificando como aquele que diz para nós, nas nossas necessidades: eu sou. E aí você diz: você é o que, Deus? E ele diz: você é que diz. Você é que me diz o que eu sou. Porque é de acordo com as tuas necessidades que você vai descobrir quem eu sou. Nesta manhã nós estávamos falando no nosso tempo de consagração sobre a questão de você se aproximar de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre que Deus é grande. Assim como qualquer outra perspectiva, onde você vê um prédio e à medida que você vai se aproximando dele, ele parece que vai crescendo. Na verdade, à medida que você se aproxima, você vai descobrindo simplesmente o tamanho real do prédio. A distância, ela causa uma ilusão de perspectiva que faz com que o prédio gigantesco pareça pequeno. A distância faz com que você fique em Paris e levante o teu dedão e você cubra a Torre Eiffel. A distância faz com que você consiga esconder a lua atrás do teu dedo indicador, porque a distância, ela causa ilusão. A proximidade, ela causa a realidade. Portanto, quando nós estamos distantes de Deus, nós vamos ter um Deus distorcido pela perspectiva da nossa distância. Nós vamos olhar o nosso problema, colocar diante de Deus e ver Deus desaparecer e dizer: o meu problema é maior do que Deus. Qual é a solução então para o nosso problema? É nos aproximarmos de Deus. Deixa eu correr para Deus, deixa eu chegar bem perto de Deus, porque à medida em que eu for me aproximando de Deus, aquela distorção da perspectiva causada pela minha distância, ela vai começando a ser corrigida, e à medida que eu vou me aproximando, eu vou descobrindo o tamanho real de Deus, e eu vou descobrindo que os gigantes na verdade são anões, eu vou descobrindo que a muralha na verdade é uma mureta, eu vou descobrindo na verdade que o grande oceano na verdade é um riacho que pode ser ultrapassado com um simples salto, eu vou descobrir que o exército eu posso dar nele, eu vou descobrir que eu posso saltar muralhas, porque à medida que eu me aproximo de Deus, eu começo a ter a minha perspectiva da vida corrigida pela proximidade do Deus que eu sirvo. Por isso Deus está dizendo exatamente isso. Eu sou, e ele para, reticências, 3 pontinhos. Eu sou.
você é o que, Deus? Você é que vai me dizer. Porque quando você, que é uma criatura carregada de necessidades, você resolver pegar as tuas necessidades e buscar em mim a solução dessas tuas necessidades, você vai começar a descobrir quem eu sou. E é por isso que o primeiro complemento do I am, o primeiro complemento do eu sou, aparece em Gênesis, quando na verdade nós temos ali Abraão reconhecendo aquilo que Deus fez ao Deus dar o livramento da iminente morte de Isaac, porque Deus tinha pedido, e o próprio Deus o livra, o próprio Deus brada, não faça mal ao menino, e Abraão então segura, retém ali o cutelo, e naquele momento ele vê que Deus não deixa com que o seu filho seja ferido, mas Deus não permite que também o sacrifício fique interrompido. A Bíblia diz que o próprio Deus faz com que Abraão olhe e ele vê nos meios dos arbustos, ali está um cordeiro preso pelos seus chifres, e então aquele cordeiro é naquele momento colocado sobre o altar onde Isaac estava, e ele é sacrificado e oferecido a Deus, num perfeito exemplo do que aconteceria muito provavelmente naquele exato monte, porque o Monte Moriá, ele é identificado por muitos judeus até o dia de hoje, como, na verdade, o mais provável local aonde aconteceu o sacrifício de Jesus, o Monte Calvário. Porque o Monte Calvário é um nome dado no Novo Testamento, mas até hoje os arqueólogos não sabem exatamente aonde é o Monte Calvário. Entende-se que Calvário significa caveira, então existe uma pequena colina fora de Jerusalém, que quando você olha de longe, as pedras parecem formar a figura de uma caveira. Então muitos arqueólogos acreditam que aquele lugar é o local do sacrifício de Jesus. Então oficialmente, quando você vai em Jerusalém hoje, existe um lugar que eles chamam de Calvário, que é identificado por alguns arqueólogos, mas que na verdade a maioria não concorda. Não se sabe com 100% de certeza qual é o monte fora de Jerusalém, aonde realmente Jesus foi crucificado. E por isso é muito possível que o Monte Moriá seja exatamente o monte aonde Deus chama Abraão para oferecer Isaac, mas na hora H ele poupa Isaac, ele poupa a vítima e coloca uma vítima inocente, um cordeiro substituto para morrer no seu lugar. Ou seja, Deus estava dando ali uma verdadeira lição daquilo que aconteceria anos depois, séculos depois, no Monte Calvário. Era para ser a minha cruz, era a cruz de Barrabás, era a minha morte, era a sua morte. Nós éramos Isaac, mas naquele momento, nessa nossa necessidade de alguém que nos livrasse da morte, mas ao mesmo tempo a morte precisava seguir o seu curso, porque sem o derramamento do sangue não haveria salvação. Sem o sacrifício, a minha alma não seria salva, porque o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado, a justificação do pecado é pela morte. Portanto, não bastaria apenas Deus me tirar ali daquele altar. Eu, como Isaac, era preciso que o sacrifício continuasse, caso contrário eu estaria perdido. E Deus não somente me tira da minha cruz, me tira do meu altar de sacrifício, como Ele provê o cordeiro para o sacrifício. Por isso, quando João Batista vê Jesus vindo para o batismo, ele olha e o Espírito Santo o inspira, e naquele momento ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, naquele momento de provisão de Deus, Deus não somente protegeu Isaac, mas Deus proveu o sacrifício. Abraão levanta as mãos aos céus, e ele começa a adorar a Deus, e ele pronuncia pela primeira vez na Bíblia a palavra Jeová Jireh. Lembrando que Jeová significa o quê? Eu sou.
Ou seja, Abraão completou com a sua necessidade aquilo que Deus é. Deus disse, Moisés, eu sou. Moisés disse, eu sou o quê? Ele diz, você me diz. Você me diz. Deus diz para você, eu sou. Tu és o quê, Senhor? E ele diz para você, você me diz. Você me diz o que eu sou, e eu vou provar que eu sou. Você me diz a tua necessidade, e eu vou provar que eu sou o supridor da tua necessidade. Você me diz a tua sede, e eu vou mostrar que eu sou a água que pode sarar, que pode sanar a tua sede. Portanto, Abraão coloca, Jeová Jiré, eu sou o provedor. Eu sou o provedor. Jeová Jiré, Deus é o nosso provedor nas nossas necessidades. E o nome Jeová Jiré tem sido usado a partir dos anos 80, especialmente pela teologia da prosperidade, afirmando Deus é o nosso provedor. Nós podemos crer nele, nós podemos buscá-lo nas nossas necessidades financeiras, nas nossas necessidades de um emprego, nas nossas necessidades para uma cura divina. Deus é o nosso provedor. Mas a primeira vez em que aparece Deus como provedor, é como provedor do sacrifício, como provedor da salvação. Portanto, Jeová Jiré é o complemento daquilo que Deus diz ser, exatamente quando entra em contato com a nossa necessidade. Quando o grande eu sou se apresenta, e o grande não sou se apresenta dizendo, eu não sou a solução para os meus problemas, eu não sou a resposta para a minha necessidade. E eu apresento para Deus, Deus diz, pois eu sou. Então deixe que eu te respondo, e deixa que eu proveja para você tudo aquilo que você necessita. Depois nós encontramos nas Sagradas Escrituras, os nomes de Deus sendo anexados com o complemento. Esse sticker de Deus foi sendo ao longo dos séculos preenchido com várias apresentações daquilo que Deus é. Ele se apresenta nas Escrituras também dizendo, eu sou Jeová, eu sou Rafá, ou eu sou aquele que cura. Eu sou aquele que cura todas as tuas enfermidades, diz a palavra do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos diz, associando Jesus, que é o grande eu sou do Novo Testamento e do Velho Testamento, no momento do seu sacrifício, ele é automaticamente conectado à salvação da nossa alma com a nossa cura divina. Diz ali, ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas ali também diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nele está a nossa cura, nele está a promessa de que nas nossas enfermidades, Deus é o nosso supridor. Em Jeová Jiré nós temos Deus como provedor de tudo aquilo que eu necessite. Mas em Jeová Rafá nós temos Deus se apresentando como aquele que especificamente te provê da saúde, daquele que te provê no momento em que o seu corpo está debilitado. Jeová então se apresenta, é completado, eu sou Rafá. Nós temos depois em Êxodo 17, Deus sendo apresentado como Jeová Nissi. Jeová, a nossa bandeira, mas na verdade a tradução mais correta seria Jeová, o nosso estandarte. Deus dizendo, eu sou o teu estandarte. O estandarte eram as bandeiras de comunicação no meio do exército. Ou então as bandeiras de procissão, quando um rei se aproximava, quando um rei ia fazer uma caminhada, ia visitar uma cidade, iam vários homens na frente levando os estandartes, levando as bandeiras com o símbolo real, identificando e dizendo, o rei está vindo aí. A bandeira é só a indicação de que o rei está vindo, o rei está caminhando. Quando a Bíblia apresenta Deus como nosso estandarte, significa que nós podemos atravessar dificuldades, nós podemos passar por problemas, nós podemos ter necessidades, mas Deus se levanta e diz, eu sou o teu estandarte. A solução pode não ter vindo ainda, a resposta pode ainda não ter chego, mas Deus já é o nosso estandarte. Pela fé nós já podemos anunciar, o meu Deus está vindo aí, o meu Deus está chegando aí. Numa belíssima poesia que foi escrita nos Estados Unidos, ele diz assim,
Today is Friday. Today is Friday. Hoje é sexta-feira. Na sexta-feira, Jesus é traído. Na sexta-feira, Jesus é vendido por 30 peças de prata. Today is Friday. Hoje é sexta-feira. Na sexta-feira, nós temos um Jesus ali amarrado. Nós temos um Jesus preso. Nós temos um Jesus sofrido. Today is Friday. Hoje é sexta-feira. Nós podemos estar enfrentando os nossos problemas. Na sexta-feira, os discípulos fogem amedrontados. Na sexta-feira, os homens acusam. Jesus é espancado. Na sexta-feira, today is Friday. Hoje é sexta-feira, but Sunday is coming. Domingo está vindo, e domingo a coisa muda de figura, porque no domingo Jesus se levanta como o grande eu sou. No domingo ele ressuscita sobre a morte e ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. No domingo os discípulos não fogem mais, ele atrai os discípulos a si. No domingo Jesus não é mais o sofredor, agora ele é o vitorioso. É isso que significa ter Deus como nosso estandarte. Significa que eu posso ainda não ter alcançado a vitória que eu estou buscando, mas eu já levanto o nome de Deus sobre o meu problema e eu digo: não há espaço para o desespero, não há espaço para a incredulidade, não há espaço para a lamúria, porque eis aqui o estandarte. Meu Deus está vindo, o meu Deus vai encontrar com a minha necessidade, e quando o meu Deus encontrar com a minha necessidade, Ele vai supri-la, e eu não terei mais necessidade. Aleluia! É por isso que quando o salmista escreveu o Salmo 23, ele também completou o sticker. Davi estava com o sticker. Deus estava dizendo para ele: hello David, I am. Oi Davi, eu sou. E naquele momento ele diz: tu és o que, Senhor? Tu és o que, Senhor? Tu és o que, Senhor? E ele completa: tu és Jeová Roi. Tu és Jeová Roi. O Senhor é o meu pastor. Ele diz para o Senhor: Senhor, eu sou como aquela ovelha que não tem direção. Eu sou como aquela ovelha que precisa ser conduzida aos pastos verdejantes. Eu sou como aquela ovelha que precisa proteção do teu cajado. Eu sou como aquela ovelha que precisa ser levado às águas tranquilas. E Deus então diz: estou dentro. Estou nisso, gostei desse meu novo nome, pode colocar aí, pode colocar na Bíblia, porque é isso que eu sou. Eu disse para Moisés: eu sou, e você completa, meu filho, eu sou o teu pastor. E aí então, por isso, da conclusão disso, Davi percebe exatamente isso, assim como aquele filho que tinha tudo o que precisava, todas as suas necessidades eram tantas, até o dia em que ele perde o pai, e ao perder o pai, ele descobre que a sua verdadeira necessidade era o pai. Da mesma maneira, Davi escreve dizendo: o Senhor é o meu pastor. Como resultado disso, eu de nada terei falta. De nada terei falta. Versões antigas dizem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que dá a impressão, e por isso foi usado equivocadamente pela teologia da prosperidade, de que se o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar o carro. Se o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar o emprego. Se o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar saúde. Se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar dinheiro na conta. Mas na verdade o que Davi estava dizendo é: se eu tenho Deus como meu pastor, o meu pastor é que supre todas as minhas necessidades. Então, na verdade, eu não tenho necessidade. Então, na verdade, eu não tenho falta de nada. Porque eu não preciso de pasto. Na verdade, eu não preciso de água. Na verdade, eu não preciso de cajado. O que eu preciso é de Deus. Eu tendo Deus, eu tenho tudo. Porque Ele é o meu pastor. Eu tendo a Deus, eu não terei falta de nada. E esta pequena mudança na frase, que nas Bíblias atuais ela já foi corrigida, aonde não aparece mais o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas sim o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ela muda completamente o sentido, porque isso agora significa que eu não sentirei falta daquilo que me faltar. As coisas podem até me faltar,
mas eu não sentirei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Em Juízes, capítulo 6, 23, um outro servo de Deus completou o sticker de Deus, dizendo: eu sou Shalom, Deus é a minha paz, Ele é o causador da paz, Ele é a fonte da paz, Ele é a minha própria paz. Portanto, se eu estou com Deus, eu não dependo das circunstâncias, porque a partir do momento que Deus se torna minha própria paz, então significa que eu não dependo mais das circunstâncias. A minha paz não precisa mais ser circunstancial. A minha paz agora, ela é pessoal, ela depende, na verdade, do meu relacionamento com Deus. Eu me aproximo de Deus, descubro o seu tamanho e descubro que Ele é a minha própria paz. Então o meu mundo pode estar em guerra, a minha vida pode estar em conflito, mas o meu coração pode estar em paz, porque a minha paz não depende das circunstâncias, a minha paz está no próprio Deus. E assim a Bíblia vai completando o nome de Deus. Jeová, eu sou Tsidkenu, Ele é a nossa justiça. Ele é Jeová Shammah, eu sou aquele que está presente. Eu sou aquele que você precisa, eu estou aqui. Não quando você precisa de algo de Deus, mas quando você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. E aqui está a promessa: eu sou um Deus que vou estar presente para você. Eu sou um Deus que não vou manter distância de você se você não manter distância de mim. Quando você quiser estar comigo, eu serei aquele presente. E esta é outra prova de que Jesus realmente é Jeová, porque quando o livro de Isaías profetizava a respeito de Jesus, o nome anunciado ali não é Yeshua, o nome que Jesus receberia por ordem, por direção do anjo a Maria, mas sim o nome profético, o nome dele será Emanuel, que significa Deus presente, Deus conosco. Jesus é Jeová, Jesus é o grande eu sou. Também a Bíblia apresenta Deus como Jeová Tsabaó, o Senhor dos exércitos. Quando nós estamos enfrentando batalhas, quando parece que o mundo se levantou. Em Isaías 26, que nós lemos hoje no nosso jejum, há um verso ali que diz assim: Senhor, nós temos outros senhores sobre nós, que não é o Senhor, mas só a Ti temos honrado. Porque existem circunstâncias na vida onde você tem pessoas ou situações que se tornam senhores de você. Você sabe que alguém ou alguma coisa se tornou o senhor de você, exatamente quando você não tem o controle sobre aquilo, mas aquilo tem controle sobre você. Então significa que aquilo se assenhorou da sua vida. Mas o profeta está dizendo: ainda que possa ter outros senhores neste momento sobre a minha vida, mas só a Ti eu honro, Senhor, porque significa que o Senhor dos exércitos, Ele vai se levantar contra os outros senhores que me oprimem. Ele vai se levantar contra os exércitos que se levantam contra mim, contra as armas que se levantam contra mim. Jeová Tsabaó é o Senhor dos exércitos. E finalmente em Atos 4:12, quando nós vemos a profundidade do que o nome de Deus significa, Deus é exatamente tudo aquilo que a minha necessidade é, tudo aquilo que eu preciso. Então, se eu preciso de paz, Ele é Jeová Shalom. Se eu preciso de justiça, eu tenho um problema numa corte, Ele é Tsidkenu, a minha justiça. Se eu estou enfermo e preciso de cura, Ele é Jeová Rafá. E se eu estou sozinho, Ele é Jeová Shammah, o Deus presente. Se eu preciso de direção, Ele é Jeová Ruhi, Ele é o Senhor, o meu pastor. Ou seja, em todas as minhas necessidades, Deus se apresenta e se revela de acordo com as minhas necessidades. Mas quando chegamos em Atos 4:12, nós descobrimos que há um nome que está acima de todos os nomes. Estar acima de todos os nomes significa que Ele pega
todos os nomes de Deus da Bíblia, todos os nomes de Deus do Velho Testamento, e ele coloca sobre ele, e ele ainda está acima disso tudo, porque a Bíblia diz assim, em Atos 4,12, porque não há nenhum outro nome que nos foi dado debaixo dos céus, na terra ou debaixo da terra, pela qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Isso significa que no nome de Jesus, nós temos Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Tzedekeno, Jeová Rori, Jeová Shammah, Jeová Tsabaó, nós temos Adonai, nós temos Elohim, nós temos tudo o que Deus é, no nome poderoso de Jesus Cristo. Por isso, quando nós usamos o nome de Jesus, as trevas têm que se dissipar, o diabo tem que recuar, a doença tem que ceder, porque no nome de Jesus nós estamos invocando tudo aquilo que Deus se apresenta ser para nós.